Acho que antes da gente começar, seria legal falar um pouco assim da relação que eu tenho com esse cara. Ele não é só um agremiado num colegiado de religiosos. Ele é um irmão para mim. Nos últimos 10 anos da nossa vida, nós estivemos juntos em batalhas das mais duras. É o pai de duas crianças lindas, né? E, com todo respeito, esposo de uma senhora digníssima e linda. Nós temos aí uma história aí de praticamente 10 anos. Eu acho que esse ano, inclusive, faz 10 anos que a gente se conhece, né? Antes de você chegar, eu estava falando, quando eu te conheci, você não tinha barba branca, né? Embora ela esteja Não, curta agora. talvez não tivesse nem barba, eu acho. É, é, mas já era pai, já tomava assim, gosto pelo ministério. Então, obrigado aí, Cleide. Obrigado, irmã. Então, nós estamos aqui para tratar de um assunto do mais necessário, no meu ponto de vista, né? Antes de você entrar, Davi, eu estava assim, aproveitando que a galera estava se organizando para chegar, e fazendo um comentário, né, sobre o quanto a gente, às vezes, esteja se envolvendo numa discussão sobre as consequências do coronavírus, pensando sobre perspectivas políticas, né? Perspectivas estruturais, como é que vai ser o mundo estruturalmente depois de tudo isso. E a Aham, conclusão é clara. Estruturalmente, o mundo não será o mesmo, né? com certeza. É. A gente pode falar aí das últimas 5 epidemias, e cada uma delas trouxe consequências nessa ordem das mais difíceis. Agora, a grande questão é que as consequências estruturais advindas de uma situação como essa, elas poderiam ser abrandadas se nós estivéssemos atentos ao que é de fato essencial, né? E talvez por uma medida assim, de um pensamento ainda helênico, platônico, e que tantas vezes confunde a igreja, né? Tipo assim, pensar da influência que a minha vida espiritual tem sobre a minha vida física não é o tipo de coisa que as pessoas pensam. Às vezes as pessoas pensam nisso como uma medida de barganha que se tornou mais frequente no ambiente majoritário, né? Quando se trata da igreja cristã de maneira mais geral. Aham. Então, tipo assim, pensar sobre o fato de que estar preparado espiritualmente para uma questão dessa é a única possibilidade de se abrandar as consequências estruturais e físicas, econômicas, mercadológicas, que poderiam advir. E elas estão aí já para quem tem que sentir. Então, Sim. eu acho que quando a gente fala de como serão as nossas vidas depois disso, acho que o ponto de partida é pensar como interiormente nós seremos depois disso. E aí eu passo a bola Mas para você. eu não sei, eu tenho um pensamento que pode parecer antagônico, mas eu acho que é complementar ao seu. A gente tem o hábito de dicotomizar muito o pensamento em espiritual e estrutural, carnal, etc. E ultimamente eu tenho refletido que as duas coisas são muito mais conectadas do que a gente originalmente pensou, né? E eu tenho pensado sim nas consequências que as alterações estruturais vão causar na maneira como a gente vive a nossa vida espiritual e o contrário também, né? Aqueles que estavam mais preparados no âmbito espiritual talvez estivessem também mais preparados em termos de estrutura, né? Para estruturas pessoais para suportar essa aprovação. Então, a proposta nossa é falar do que vai ficar depois, né? Uhum. Mas eu acho que a gente pode começar falando de como está sendo agora. Eu não sei. Claro, eu acho que a análise só pode ser sincera se a gente começar a avaliar do que já é, né? Do que a gente já está enxergando. Bom, A grande verdade é que, assim, talvez as pessoas ainda tenham uma dificuldade muito significativa de enxergar o todo, né? sim. A beleza do cristianismo é que ela é uma mensagem que trata do antes, do durante e do depois.
né? E às vezes a pessoa não consegue enxergar o plano de Deus dessa maneira. Ou ela está ligada no agora, ou ela está ligada completamente presa ao passado e não consegue enxergar a consumação das coisas, de todas as coisas. Né? Claro. Ou ela é escapista, ufanista de um futuro, que tudo se resolve no futuro, ou ela está presa em viver uma boa vida aqui, ou ela está tentando lidar com fantasmas do passado, né? É difícil. Não consegue entender a relação, né? Que tem uma boa relação com o espaço-tempo. Eu acho que é uma dificuldade da igreja, ela não tem uma visão holística das coisas. Ela está sempre muito limitada a uma determinada realidade. Uma questão das mais importantes é conseguir estabelecer o significado de uma palavra que esteve muito presente talvez nos últimos 4 anos, que é cosmovisão, né? E que ainda parece que a maioria dos cristãos não entenderam que tem uma maneira adequada com a qual nós cristãos deveríamos, né, enxergar as coisas. Uma cosmovisão cristã saudável estaria preparada, mesmo que não estruturalmente, né, mas interiormente preparada para o presente momento, porque não é uma surpresa para nós cristãos que os dias finais seriam dias com esse tipo de provação, não só do coração. Eu acho engraçado que a gente está muito acostumado a sentir a provação do lado de dentro, né? Até o sofrimento do lado de dentro, né? A nossa alma se oprimir, a tentação do pecado. Não, mas nós estamos vivendo dias em que a pressão está do lado de fora, né? E finalmente nós estamos vivendo algum tipo de pressão do lado de fora, porque a nossa esperança em Cristo, a esperança escatológica, a nossa esperança de fim dos dias, depende de muita pressão do lado de fora, especialmente sobre a igreja. Então, se a gente está vivendo algum tipo de aflição do lado de fora hoje, isso é paradoxal, mas é a esperança da nossa vida se concretizando, né? Nós estávamos esperando por isso desde que nós cremos em Jesus. Nós estávamos esperando por esses dias. As pessoas Mas sabe que é uma coisa que eu sempre me pergunto, é se o tipo de coisa que se tornou sinônimo de conversão hoje, ela passa realmente por essa expectativa. Ela passa por esse desejo, ela passa por essa fé, que está olhando o tempo de agora, entendendo que ele vai ter um fim. Né? Será que as pessoas hoje, quando elas entram no ambiente para viver a vida da igreja, elas estão pensando no roteiro da salvação? Criação. Eu acho que não. Eu acho que não. E sendo bem honesto, eu acho que não, porque vida de igreja virou uma maneira de viver melhor o agora. Eu vejo muitas. Eu vou falar muitos contextos cristãos, eu não quero ser ofensivo a nenhum, trato com amor os irmãos todos, mas eu consigo ver que em alguns sentidos, certos contextos de igreja, ou de ditas igrejas, ou de agremiações cristãs, mais diferentes nomenclaturas e ambientes, se tornaram ou fonte de entretenimento, uma maneira da pessoa conseguir um entretenimento e uma agremiação social com uma consciência limpa, né? Porque é o clube que ela pode participar, né, sem um peso na consciência. Ou até mesmo uma agremiação de meros ideólogos. Né? Então, Jesus é um bom ponto de partida filosófico. Sim. Né? Eu acho mais raro. Seria uma parcela mais elevada intelectualmente, né, das pessoas. Pior que não. Pior que não. Será? Pode ser que os cabeças dessa tendência possam até estar nessa dimensão. Mas a galera que faz a coisa acontecer, geralmente, está no bolo. Entendo. Concordo. Mas, para mim, assim, outra perspectiva é a maneira da pessoa viver bem consigo mesmo, assim. Exorcizar os seus fantasmas passados e amenizar ansiedades futuras, sem, contudo, experimentar a transformação de caráter, né? É um analgésico. Igreja é um bom analgésico. E se existe um diazepam, né? A igreja pode ser, o diazepam do momento. Talvez, né?
o Rivotril de uns. O Rivotril vai depender da dose, né? Que o cara tá precisando. É por aí. Mas eu acho que, em sentido último, a igreja provoca tanta mudança, a verdadeira vida de igreja provoca tanta mudança, né? Na nossa relação com o tudo, com a nossa origem, né? Que é o que você falou de cosmovisão, com o nosso presente, a maneira de viver o presente, quanto com as nossas esperanças e expectativas futuras, que eu não consigo mais ver, eu não consigo mais olhar para esse tipo de contexto e me ver encaixado nele, né? E isso causa para a gente certas perplexidades, porque você vê certos irmãos com desesperanças que você não consegue entender. Como que você não está olhando para... Você está, sabe, com tantos temores, enquanto que você devia ter esperanças, né? Ou outras pessoas com expectativas de que porque a igreja vai superar isso tudo e vai voltar a ser o que sempre foi. E você sabe que não, que esse é o tempo do amor se esfriando e que toda árvore que não dá fruto, né, todo ramo que não dá fruto, o Pai corta e poda e trabalha e vai ter tesouras para todo lado agora, né? Assim, sempre teve, mas agora talvez a intensidade do trabalho de Deus na igreja seja maior. A minha esperança é essa, né? Eu confesso que olhar para o panorama, já há algum tempo, né? A gente conversa muito sobre isso. Sim. E eu acho que às vezes as pessoas que estão sob os nossos cuidados, seria importante que elas procurassem não enxergar as coisas como nós enxergamos, porque nós somos pastores. O fato de nós sermos pastores não deveria mudar o nosso campo de visão. Esse deveria ser o campo de visão de um cristão, né? Eu preciso pensar na minha vida espiritual como uma plataforma para todas as outras coisas, de tal maneira que eu não permitisse a dicotomização entre sagrado e profano. A minha vida é espiritual. Né? A minha vida, eu sou um ser integralmente espiritual. Até uma coisa que talvez seja importante, né? Eu falei isso a princípio. Hoje a gente vive o dilema da influência do pensamento platônico, onde a matéria é ruim. Isso está muito presente na vida da igreja hoje. Então as pessoas, ou elas são secas, ou elas são hiper espiritualizadas, né? E a gente está com a carne, com os dilemas da carne, né? Eles não querem tocar na sujeira ou querem chafurdar na sujeira. Exatamente. Aí quando a gente olha para os pais da igreja, a gente vê eles enfrentando os mesmos problemas, a gente vê os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores enfrentando sempre esse problema, porque nós sempre estamos pensando como o povo hebreu, na peregrinação do deserto. Porque aquilo que eles pensavam... Tem muito de neognosticismo, eu acho. Como? Tem muito de neognosticismo, eu acho. Assim, uma perspectiva gnóstica do evangelho. Pragmatismo, psicologia e misticismo. Né? No fundo, é exatamente isso. E uma coisa que é muito presente no pensamento da igreja hoje, ela não pensa mais teologicamente, porque ela pensa filosoficamente. Então, quando a gente vê filosofia, psicologia, coaching, tomando o ambiente da igreja, sempre projetando um pano de fundo para o evangelho, como se aquilo que aconteceu no deserto com o povo, que tudo que eles projetavam estava completamente fora do plano de visão de Moisés, por exemplo. Né? Moisés não estava vislumbrando apenas transformar Israel numa nação poderosa. Ele estava visando antes o plano de Deus para aquela nação, que é completamente diferente. Né? Uhum. Até porque, para onde Moisés estava olhando? Estava olhando para a promessa que foi dita a Abraão. Através dessa nação, todas as nações da terra serão abençoadas. É para esse lugar que Moisés está olhando, o cumprimento dessa promessa. Sim. E muitas vezes, o grande problema da igreja, e é impressionante como o atual contexto nos denuncia o quanto nós estamos usando, como você falou bem no início, nós estamos usando do evangelho para projetarmos uma tenda aqui.
para termos um tabernáculo aqui. E outra, não é Deus que está lá nesse tabernáculo. Quem está nesse tabernáculo lá somos nós. Ou de maneira mais direta, Deus. Né? É um ídolo à nossa imagem e semelhança que nós chamamos de Deus, mas ainda é um ídolo à nossa imagem e semelhança. E eu acho uma das coisas que nós estamos conversando para sexta-feira, nós vamos ter um programa ao vivo que é gravado aqui, eu não estou na minha casa, eu estou no nosso local de reuniões, e nós vamos ter um programa exatamente sobre esse tema, que é sobre como a vida cristã está sendo afetada pelo período de quarentena, né? É um programa com os jovens aqui do CAIS. E uma das discussões que nós tivemos é que esse período de isolamento e de cessar das atividades regulares da igreja, que dependem muito do ajuntamento, é que nós estamos olhando para nós mesmos, nós estamos conseguindo ver a nós mesmos de uma maneira que nós antes não conseguimos. A gente está conseguindo se ver, se contemplar e entender certas verdades que antes a agitação do serviço na igreja, a quantidade de eventos e momentos e atividades e cultos e programações ocultava. Pecados secretos do coração, aspectos nossos que não estavam... A gente está lendo um livro chamado, talvez você conheça, Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. Livro sim. Né? Como a gente não está fazendo reunião em casa, então a gente está lendo via internet. Está sendo uma leitura, assim, na mesma dimensão do que você acabou de mencionar aí agora. Léo, Robertão, obrigado aí, você tem razão. A palavra que define hoje, a gente poder ter uma retomada, é justamente essa, ortodoxia. Valeu, obrigado, Deus abençoe. Eu vejo muito que a solidão pode nos levar à solitude. Assim, a contemplação das realidades que antes a agitação da falsa segurança da vida pós-moderna nos dava. E uma coisa que eu sempre conversava muito com a minha esposa, com meus amigos em casa, na mesa, né? As verdades mais profundas da teologia não são ditas no púlpito, elas são ditas na mesa. Lavando a louça, às vezes, pode ter muita... Lavando louça. Louça é um momento incrível para você ter comunhão com Deus e fazer as orações mais sinceras da sua vida. Antes de levantar, antes de dormir e lavando louça. São 3 momentos fantásticos. Mas a gente falava que o nosso estilo de vida, o estilo de vida da pós-modernidade é extremamente frágil. Isso aqui, para ele cair, a nossa estrutura falando de termos estruturais da sociedade mesmo, a nossa estrutura médica, a nossa estrutura de comunicação, a nossa estrutura logística, os nossos bens de consumo, tudo é muito instável, é tudo muito frágil. A gente depende da produção de um país do outro lado do mundo, a fábrica que faz os nossos itens de consumo. Assim, se eu virar minha cabeça aqui, eu consigo numerar, sabe? Mas o que me impressiona nisso é produzido fora daqui. O que me impressiona nisso é que a gente consegue entender essa dinâmica de sinergia, né? Das dependências que a gente tem do comércio, da dependência que a gente tem de estruturas continentais, sim, né? Distante, veículos que a gente precisa para poder se manter, mas falta a compreensão do essencial para mim, que é o que eu acho que impede as pessoas de enxergar e de concluir, de parar para pensar, cara, como é que vai ser depois disso aqui? Quem eu vou ser depois disso aqui? Eu entendo a dependência que eu tenho da China para comprar máscara, mas eu não paro para pensar que eu dependo de um Deus que movimenta tudo isso. Eu não paro para pensar mais sobre essas coisas. As pessoas não estão animadas a pensar sobre essas coisas. Não sei se você vai... A gente já conversou sobre isso outras vezes em ambientes menos públicos, mas a gente está vivendo talvez a epítome da sociedade de Caim, né? Assim, nós somos a última Enoque, nós somos a última Babel, nós somos a grande prostituta, sabe? A cidade que se eleva sobre todas as cidades do mundo, porque ela não é uma cidade, ela é a aldeia global, ela é uma cultura de uma cultura inteira. E não dá para distinguir. Eu posso sair daqui do Brasil e ir para outro lugar, e se eu souber falar inglês, por exemplo, minimamente eu consigo me comunicar em termos quase que
universais, porque existe uma cultura quase que universal, que se não está estabelecida, está um neo-helenismo, né? e se não está estabelecida por completo, está em vias de ser. E talvez a crise da pandemia da Covid-19 seja o que vai de fato nos colocar daqui para frente numa mentalidade de um único mundo. Porque o que faltava era uma única ameaça que nos unisse a todos. E agora nós temos. Porque quando você tem um inimigo comum, você consegue unir. Você precisa de um inimigo para unir os iguais. E a igreja talvez esteja ignorante para o que isso significa. Porque o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma advertência que o Senhor nos faz. E, se possível, os eleitos serão enganados. Então, para mim, o que a gente estava vivendo antes era uma ilusão. Era uma grande bolha de sabão que, para alguns... eu sempre lembro daquele filme... aquele filme A Origem, né? A tradução é horrível, Inception em inglês, a tradução é horrível. Havia pessoas que estavam constantemente ligadas ao mundo dos sonhos e que não sabiam dizer quando estavam dormindo ou acordadas. Aí o mentor delas dizia: quem é você para dizer o que é o sonho e o que é a realidade? Né? Talvez a nossa sociedade estivesse vivendo um sonho e muitos cristãos querem voltar para ele. Mais trágico é ver os cristãos embebecidos desse mesmo sonho. Assim, em dado momento, nós começamos a acreditar que, por conta das nossas quinquilharias tecnológicas e por conta das descobertas científicas, nós agora estamos seguros. Nós não precisamos mais pensar no escatom de Deus. Nós não precisamos mais pensar na consumação de todas as coisas. Isso isso é uma coisa que nós não precisamos pensar sobre elas. Se você parar para pensar, eu acho que talvez nós não temos assim uma obra, pelo menos não no Brasil, né? Assim, tratando de escatologia muito densa no ambiente da igreja. Não, e pregações sobre escatologia são evitadas na maioria dos contextos cristãos. Uhum. Primeiro porque a escatologia é um grande balaio de gato e que há muita dificuldade de... Não, mas se cada igreja, se pré-milenistas históricos, se pré-milenistas... Me faltou agora o complemento da outra corrente. Ou sejam milenistas... Oi, meu amor. Oi, Tati. Tem que... Oi, Tati. Sejam pré-milenistas históricos, amilenistas, pós-milenistas, se cada corrente, se cada igreja, inclusive, deixasse claro para os seus membros, se cada pastor... A gente sabe que é uma discussão complexa, né? Mas parece que não vamos tocar nesse assunto. Não, cara. Se é o que você crê, amém, meu irmão. Isso não tira de você a salvação. Mas quando você vai conversar com as pessoas estão absurdamente confusas acerca disso. Elas não têm nem como se posicionar, elas não têm o que crer acerca disso. Mas você percebe, mas a questão não é a definição de uma escatologia só. É a gente compreender que há aspectos da escatologia que são nebulosos, mas, sinceramente, os aspectos que não são nebulosos da escatologia são suficientes para preparar a igreja para o juízo. Concordo com você, plenamente. Os pontos que são nebulosos são poucos. Às vezes falta... são poucos, e isso é usado para falar. Embora sejam complexos. São complexos, são pontos que têm implicações muito sérias, mas talvez nos falte a humildade de olhar para os pontos que estão em debate e falar, olha, os pontos em debate são esse, esse e esse. O que a gente pode fazer com todo o resto? Nos preparar e nos posicionar de acordo com o entendimento que é comum. Mas você me falando isso aí, tipo assim, aí, por exemplo, a gente tem uma igreja protestante, né? E a gente não pode ter
Na verdade, a gente precisa reafirmar isso. Acho que é um momento, assim, há uma cisão, há uma diferença, ela precisa ficar clara, né? Enfim, mas isso é muito papo. Mas olhando para esse ambiente confuso, a gente tem uma igreja protestante que tem medo, que não consegue chegar a uma conclusão sobre o que é básico, porque, por exemplo, uma igreja que tem medo de confessar o credo apostólico, porque acha que credo apostólico é coisa de católico romano. Uma igreja que não tem um credo definido. Mas eu acho que eu não sei. Eu tenho críticas muito severas a fazer e talvez ácidas demais para esse ambiente aqui. Se eu for entrar nesse inteirinho, a gente vai acabar perdendo amigos. E hoje não é o tempo de perder amigos. Esse é um ótimo ambiente para perder amigos. Principalmente nos últimos tempos. Não, é verdade. Os verdadeiros, como diz o Projota, né? Os verdadeiros eu sei quem são. Mas o profeta profano sendo citado aqui para a glória de Deus. Mas a gente está aqui para falar especificamente do que vai sobrar, Marcelo. Do seu ponto de vista. Tendo a gente feito essa análise fria e pessimista, porque nós dois somos dois pessimistas a respeito de boa parte das coisas. Sendo nós dois pessimistas, o que sobra? Cara, embora nós tenhamos uma conclusão pessimista, talvez ela seja realista mesmo, né? No fundo, ela é uma realidade clara, desde já. Como eu tenho dito na igreja aqui, eu não acredito que o atual momento seja o fim de todas as coisas. Não, talvez o princípio das dores. O texto base para essa nossa conversa aqui é Mateus 24. Mateus 24. Né? Há rumores, há dores, mas é o princípio dela. É o princípio das dores. E como as dores de parto... Embora não possa haver alarde, mas deveria haver despertamento. E, infelizmente, o que eu não consigo enxergar? Eu não consigo enxergar despertamento. Tipo assim, são poucas as pessoas, são poucas as igrejas, são poucas as realidades que estão passando por esse processo de despertamento. Entendi. Poucas pessoas. Eu vejo isso deveria causar, digamos assim, um impacto profundo na vida da igreja. Mas, tipo assim, de fato, as pessoas acham que a gente está lidando com uma gripezinha. E essa noção, tipo assim, de tentar pormenorizar a situação, ela entrou, tipo assim, no ambiente espiritual. Nós estamos diante, tipo assim, são 5 epidemias, grandes pandemias na história. Amém? Mas parece que essa aqui, em comparação com as outras, vai gerar o mesmo resultado, porque as outras vieram e eu fiz essa pergunta na outra live pro reverendo Clayton, né? A gente estava falando assim sobre, não sei se você chegou a ver, do problema que agora está acontecendo na casa dos cristãos. A mulher tem um estranho em casa, né? Isso é aterrador, né? Mas por que isso acontece? Violência doméstica e de falta de paciência com os filhos, isso está aumentando muito. Mas isso só denuncia. É por isso que eu fico de cara, assim, cara, o que esse povo está enxergando com um ambiente tão caótico como esse? O que estão esperando? Mas o que esse momento prova? Isso prova que as pessoas não estão olhando para esse momento com o devido temor, com o devido cuidado, com o devido zelo, com a devida profundidade, com a devida clareza, com o devido óculos. As pessoas não estão enxergando esse momento paramentados com a devida cosmovisão. De fato, eles estão enxergando... Eu percebi 2 movimentos acontecendo. O movimento de quem estava mais próximo e quem estava, vamos dizer, em ritmo semelhante numa corrida espiritual, para usar uma metáfora, né? Quem estava mais próximo se uniu. E a gente teve uma intensificação no contato e no cuidado, e na confissão de pecados, e na proximidade espiritual de quem estava próximo.
Mas quem você estava concorda mais comigo que esse número é muito pouco? se afastou. Eu tenho que dar graças a Deus porque eu sou pastor de um pequeno rebanho. E no meu pequeno rebanho eu tenho tido uma resposta muito positiva Glória a Deus. dos jovens. Glória a Deus. Os jovens do CAIS, eles têm sido muito... Eles têm atentado com muita... Eles têm olhado com muita atenção para esses dias. Alguns tiveram episódios de medo, mas parece que a esperança, a verdadeira esperança da manifestação do reino de Deus na terra está entrando no coração deles. Mas não é um trabalho que acontece rápido, é um trabalho que você precisa constantemente lembrar. Você entende que eu estou falando de ordem mais global, né? Estou falando de não só das nossas comunidades. Eu acho que o que aconteceu comigo nesses dias foi um voltar para dentro assim radical, de voltar a minha atenção praticamente exclusiva, minha atenção exclusivamente para minha família, para a minha igreja próxima e para as pessoas ao meu redor. Assim. Eu quase não tenho conseguido acompanhar o que está acontecendo fora do contexto. Eu tenho olhado bem para dentro. Eu tenho procurado fazer esse olhar para fora, porque esse olhar fora também, eu estou ligado ao que está rolando lá fora. Claro, São planos de visão diferentes. Embora eu acredite que ambos sejam necessários. Porque a resposta dessa questão, ela vai ter um impacto sobre a igreja de maneira geral. Geral. Porque uma coisa é certa, depois dessa época, depois de tudo isso, o olhar do mundo sobre a igreja não vai ser mais o mesmo. Vai ser um olhar de cobrança. Pois é, cadê a resposta? Eu acho que eu vejo muito o eco de Apocalipse, né? Conforme eu vou vendo as coisas, eu vou vendo ecos de Apocalipse, né? E um dos ecos é que o coração dos homens se endureceria e eles não se voltariam para Deus. Eles continuariam brandindo seus punhos ao céu e falando, onde está você? E é assustador, tipo assim, é assustador porque a gente vê isso presente fora, mas dentro da igreja. E o ambiente de caos não promove temor. Exato. O ambiente de caos não promove, não afeta a fé das pessoas de maneira positiva. A pessoa está diante do caos e mesmo diante do caos, ela não se vê voltada para Deus. Eu lembro que quando eu era mais criança, bem mais criança, já faz um bom tempo, qualquer pregação sobre Apocalipse me fazia voltar para casa e ficar desesperado e pegar minha Bíblia e começar a ler. Desespero, não podia ouvir da besta que eu já ficava trincado. E hoje não, a gente parece que a igreja está tão afetada por um estilo de vida que Deus é um item, não é o amor, não é aquilo que move todo o resto, né? Não é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar Deus entre as outras coisas. Que a reflexão não é profunda e que a expectativa que se tem, aí já falando de um âmbito mais geral, né, é que a gente possa voltar à vida normal para poder voltar a ter as nossas agremiações, para poder voltar a ter os cursos legais que a gente tinha. Para voltar a ter uma rotina. Voltar a ter a rotina. Embora eu confesso muita falta dela. Muita falta do barulho que a gente fazia aqui. Sabe? De botar a banda inteira aqui e urrar até, sabe? Louvar mesmo com todo o coração. Porque, para mim, especialmente, que gosto de cantar e tocar, faz muita falta o conjunto e principalmente a congregação. Porque cantar sozinho, como a gente tem feito nas lives, ou cantar em 2 ou 3 pessoas, é muito mais difícil. O louvor, para mim, é uma das coisas que está mais sacrificada nesse tempo. Eu sinto que o louvor é congregacional e isso não pode ser mudado. Eu posso ser um excelente cantor, o que eu não sou, mas mesmo assim a gente sente... Não é. Tá bom, eu gosto de cantar, então, mas eu sinto falta da congregação. Muita falta da congregação. O momento do louvor parece que não faz sentido sem a congregação. E é um desafio para mim agora aprender a fazer isso sem a congregação
claro, o Senhor tem colocado pessoas muito preciosas para acompanhar cada um dos momentos, e cada vez que a gente canta com alguém, é um consolo. A alma fica renovada. Porque já é congregação, né? Dois já é congregação. Tem alguém que falou alguma coisa aí, não sei se você leu aí. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, mas entre todas as coisas. É a frase que eu mencionei, né? É a frase, exatamente. Mas o que acontece para nós parece que não houve um despertar assim, cara, se nós formos privados da ferramenta ajuntamento, da ferramenta louvor congregacional, então vamos nos voltar para todas as outras e vamos ler mais a Bíblia, vamos ler mais livros espirituais, vamos ligar mais para os irmãos, vamos exercitar os cultos familiares, vamos fortalecer a nossa comunhão com a nossa família, vamos pensar em maneiras criativas de comunicar o evangelho, mas nada... parece que... Eu penso sobre, embora haja esse prognóstico realista, né, do que a gente está conseguindo enxergar, e que ainda não me parece assim, um despertamento na devida medida, fica a dica. Fica a dica, né? Tipo assim, a sua vida espiritual a partir de agora... Foram indiretas. Né? A sua vida espiritual, ela pode funcionar de verdade a partir de agora. Se você passou todo esse período de isolamento social e você não se voltou para essas coisas, eu acho que a partir dessa conversa, se você está aí acompanhando a gente, você deveria se ater assim, cara, o que eu não fiz ainda nesse período? Qual foi a análise que eu ainda não fiz? Qual foi a oração que eu ainda não fiz? Qual foi o culto em casa que eu ainda não fiz com os meus filhos, com a minha esposa? Então ainda há, digamos assim, isso ainda pode apontar para esse ambiente de retorno. Embora eu acredite que isso aconteça em uma escala muito menor. Aí já vem o meu pessimismo, né? Uma escala muito menor. Mas isso vai trazer isso vai trazer à tona uma realidade. A igreja é menor do que a gente imagina. A igreja é infinitamente menor do que a gente imagina, né? Mas por outro lado, nós teremos certamente uma igreja menor, porém melhor. Então, mas ela querendo que as pessoas, é menor. Mas ao mesmo tempo que ela é menor, ela pode ser mais sólida. Exatamente. Sempre foi assim, toda a história da igreja, né? Quando ela parecia que quando ela era menor, ela era mais sólida. Pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. O ferreiro... A peneira começa em casa. E esse ambiente é uma grande peneira. Esse ambiente é uma grande peneira. Então, tipo assim, talvez digamos assim, uma pré-resposta, uma resposta prévia, que a gente ainda tem alguns minutos, a gente ainda tem 15 minutos, é que nós teremos uma igreja peneirada. Quem nós seremos no final disso tudo? Uma igreja peneirada. E você colocou uma coisa no começo da live, eu já estava acompanhando, eu só não tinha enviado a solicitação. A igreja vai começar a olhar para o necessitado, porque isso é um ponto que eu sempre acho capenga na maior parte das nossas realidades de igreja. A gente ou é assistencialista, né, e faz caridade, né, ou a gente ignora o carente. A igreja vai ter oportunidade de identificar quem são os novos carentes dentro do seu próprio contexto. E aqui eu estou falando de inúmeras carências, carências psicológicas. Nós vamos ver vícios novos sendo despertados e manifestados. Ausências, dores e aspirações não realizadas. A gente vai conhecer realidades na nossa membresia que a solitude revelou. Quando essas pessoas retornarem para a convivência, elas não vão voltar do mesmo jeito. Alguns vão voltar bem quebrados. A gente já está tendo experiências de pessoas que estão quebrando, né? Pessoas que não estão suportando ficar em casa, por exemplo, porque o ambiente familiar não é adequado. Isso é uma coisa que nunca foi tratado porque não se percebia. Estava todo mundo sempre tão distante que não se percebia. Então,
Agora as coisas estão aparecendo. Tem um choque na hora dessa percepção que tem outro dentro de casa, né, cara? Não sou só eu. E então, eu acho que vai ser um desafio para nós que ocupamos essa função pastoral de receber essas pessoas de uma maneira muito mais nua do que elas eram antes. Isso é muito bom, porque é muito difícil lidar com máscaras, né? É muito difícil lidar com a presunção de perfeição que nós, às vezes, manifestamos arrogantemente enquanto cristãos, né? Da boca para fora. O Senhor vai quebrar muitas máscaras nossas, e esse tempo é para isso. Agora, eu consigo usar esse tempo que a gente tem como uma forma de pensar assim: vai haver um dia em que o ajuntamento não será possível, né? Talvez esse dia não seja o próximo semestre. Eu acho que isso aqui é um grande ensaio, né? Todo esse período é um grande ensaio para uma época assim, onde as coisas serão, digamos assim, muito mais... Eu sempre tenho dito, né? A gente tem muitas coisas em comum na prática, talvez não no contexto mais geral, mas a gente sempre compartilhou de muitas coisas do conceito de igreja, que igreja não é o lugar, que igreja não é o nome, né? Às vezes as pessoas até pensam que a gente congrega no mesmo lugar quando perguntam, né? Como lá a igreja no Guará, que é a igreja na Cantanga, a galera pensa que a gente tem uma ligação nesse sentido. Eu gostaria muito. Gostaria muito. Enfim, e o fato, por exemplo, da gente ter, muito antes da questão do culto no lar ser tratado, para nós já pensávamos nisso. A igreja precisa existir independente do prédio. A igreja precisa existir independente do ajuntamento dominical. O dia do Senhor é uma realidade, é uma questão bíblica, é a tradição desde Atos. Não, mas a igreja não se resume a isso. E isso estando biblicamente, ortodoxamente aplicado, não quer dizer que a igreja, inclusive, esteja refém da ortodoxia. E ela é necessária. Ela é necessária, mas a igreja não é refém dela. É claro que isso aqui pode até ser um perigo para mim, né? Você só está falando na internet. Mas a grande questão é isso. A ortodoxia, ela não pode fazer a igreja refém, né? Ela, na verdade, ela é uma ferramenta de correção, de ajuste, de aprimoramento, mas não de enclausuramento, né? Porque imagine se nós acreditássemos que a igreja é o prédio. Como é que teriam sido os últimos dias? Né? A igreja morreu. Eu acredito que as pessoas que vivem essa religiosidade exacerbada sofreram mais, sem sombra de dúvida. Mas, como eu falei a princípio, é que é um ensaio para momentos mais difíceis. Então, digamos assim, como será a igreja no futuro? Ela passará por coisas piores. Sem sombra de dúvida alguma. Né? Eu acho que esse ensaio pode nos ensinar muita coisa. Eu acho que foi muito interessante perceber que, tomando o barco como metáfora, né? Porque tudo que a gente fala aqui é de barco, por causa do cais. Então, a gente teve que aprender a ajustar a posição da vela. O vento está soprando em outra direção, mas o bom marinheiro ajusta a vela e continua avançando. Então, foi um pouco o que a gente viveu aqui, direcionando boa parte do nosso conteúdo para um conteúdo online, aprendendo a se relacionar de maneira virtual, sem que isso se torne um paradigma da tela, né? Sem você cair na ilusão de que, né, porque a tela ela enfeia as coisas e enfeita as coisas. Uhum. E até uma coisa importante de ser dita para quem está assistindo a gente até chegou a conversar um pouco sobre isso, é que eu espero uma coisa, eu espero que a igreja não se resuma a isso, né? A comunhão virtual, se é que pode usar essa terminologia, né? Por conta do medo, né? Porque é uma preocupação que eu realmente tenho. Eu cheguei a ouvir de pessoas o seguinte: poxa, por que não é assim? Não, peraí. Isso é um veículo, é um instrumento, é uma ferramenta, mas isso não substitui. Mas eu acho que uma parcela da igreja vai ficar, especialmente os mais idosos, as pessoas que têm dificuldades de saúde,
elas vão ter que ser servidas dessa forma. Eu acho que a igreja vai ter que aprender a dar valor para as ferramentas que a pós-modernidade tem usado para nos escravizar. Não, é aquela questão, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Mas ela não e a igreja vai ter que aprender a servir essas pessoas que vão ser impossibilitadas de participar do culto presencial. Mas ela não pode cair na tentação de sentar no sofá em vez de sentar no duro banco de madeira. Que na verdade, tipo assim, substituir, né? Essa palavra é sua, né? A postura igrejuda, lembra dessa? Igrejuda. A palavra é minha. Né? Substituir a palavra o igrejudo no banco da igreja e o igrejudo no sofá de casa dá na mesma. É só mudou o ambiente, mas a postura é a mesma, né? Uhum. É isso mesmo. A gente tem 10 minutos. Estou cronometrando aqui para a gente poder aproveitar melhor o tempo. Considerações finais, então? Eu prefiro que você tenha 5 minutos e eu fico com o restinho aqui sobrar para mim. Mas se eu vou ficar com 5 minutos, você vai ficar com 5 também. Mas, tipo assim, eu acho que talvez a gente deveria concentrar, então, depois desse bate-papo muito instrutivo, no mínimo, como é que vai ser a igreja depois disso tudo? Eu acho que ela vai ser a noiva do Cordeiro. Eu acho que ela vai ser a menina dos olhos de Deus. Eu acho que ela vai ser a guerreira. Eu acho que ela vai ser a casa, ela vai ser a família. Nada muda. A verdadeira igreja não muda. Ela não negocia. E se o mundo a limita de um lado, ela cresce do outro. Né? Se portas se fecham de um lado, ela quebra as janelas. Se acenderem as fogueiras, a gente aprende a nadar. Se tentarem nos afogar, a gente cria brânquia, porque a igreja, ela é enquanto Cristo for Senhor, a igreja estará ao seu lado. Portas do inferno não prevalecerão. Não podem prevalecer, muito menos a Covid-19. Né? Também não pode prevalecer toda a igreja. Mas é aí que vai haver o penerá que você mencionou, e a verdadeira igreja será manifestada ao mundo. E vai haver um distanciamento cada vez maior entre aqueles que querem se comportar como filhos de Deus, como uma manifestação corpórea do testemunho dos apóstolos e da pregação do evangelho do reino. Esses caras vão brilhar e eles vão continuar posicionados para cumprir a vontade de Deus, independente de qual seja a situação. Porque o mundo vai começar a olhar para os ajuntamentos cristãos com medo. Porque nós somos, talvez, o núcleo social que mais ajunte gente no mesmo lugar com condições precárias. É só você ir nas nossas conferências de congresso. E a gente tem muito contato físico, o negócio de se abraçar, né? Fica com essa gosmência toda. E assim, o crente é isso. E isso é maravilhoso e vai continuar. É uma ameaça à sociedade? É uma ameaça à sociedade. O crente é uma ameaça ao status quo. Ele sempre foi. Né? E o verdadeiro cristão Jesus não morreu porque ele era legal, né? Não. Eu não vou matar a gente por ser legal. Vou matar a gente justamente porque a gente incomoda. Mas tem uma colocação aqui, rapidinho. Vê se você consegue ler aí, que eu sou péssimo. Como vai ser a igreja depois de tudo isso? Continuará sendo a intercessora dizendo: vem noivo, aconteça tudo que tenha que acontecer para que ele venha. Essa é a nossa postura. Nossa postura é a postura de estamos aguardando o nosso Senhor. Cara, o reino do mundo tem que cair, Marcelo. Isso é coisa que eu acho maravilhoso. Quando a Babilônia, a mulher de Apocalipse 17, 18, né, ela é despida e existe um festim sobre suas carnes, todo mundo olha para um espetáculo de terror. Mas aquela é uma imitação fajuta da noiva do Cordeiro, usurpando um lugar de destaque na humanidade que deveria ser dado para a igreja. Então tem que cair. Então, enquanto a gente acredita no falso reino do mundo como sendo um reino de paz, ele tem que ser desmascarado, assim como o Egito foi desmascarado pelas pragas. A gente tem que aprender a olhar para tudo que está acontecendo e falar: Senhor, obrigado porque o Senhor está apressando a sua vinda, e nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para não sermos pegos de surpresa no dia da ira de Deus. Amém. É isso. Glória a Deus. Bom,
apesar de nós termos levantado tantos parâmetros críticos, e seria inevitável, e acho que essa conversa não teria, digamos assim, nenhum significado se ela não pontuasse as coisas que ela pontuou, como será a igreja depois de tudo isso? Eu acredito que ela será como ouro que passou pelo calor mais intenso e chegou lá do outro lado mais puro. Amém. E é muito característico do material quando ele é refinado, que ele perca assim, muito do seu volume, né? Mas ele vai chegar lá tendo um valor real justamente pelo volume ter se perdido, mas aquilo que tem valor ter sido preservado. Mas eu acho que é justamente para esse lugar que deveria apontar a igreja.